manhã, por mais um domingo, nós estarmos na casa do Senhor, na escola dominical, né? Vamos fazer uma oração, vamos se pôr de pé. Aleluia. O evangelista irmão Maurício quer fazer essa oração? Oh, glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos, levanta sua mão, querido Pai, Senhor Deus, orando, Senhor, nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais uma noite, Senhor, de graça e de paz tem dado a nós. Hoje, nesse domingo pela manhã, estamos aqui na Escola Bíblica Dominical para mais uma vez, Senhor, aprender a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar todos que chegaram até aqui, abençoar nossos professores, para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Fica com todos nós agora e para sempre. Amém. Amém. Podem tomar assento, meus irmãos. Vamos cantar o hino da harpa. Glória a Deus. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Eu estou muito alegre, irmão. Glória a Deus. Olha, o Senhor falou comigo 2 vezes essa semana. Não posso deixar de evangelizar. Não adianta querer me esconder. 2 vezes essa semana o Senhor me atacou, falou comigo. E eu estou aqui pronto para fazer a obra do Senhor. Depois que terminar a escola, vamos estar aqui no centro, na pracinha, aqui já das 11 até as 3 da tarde. Os irmãos que quiserem estar ali, dando glória a Deus conosco, entregando folheto da palavra do Senhor. Eu tenho uns 5.000 folhetos, eu preciso entregar esses 5.000 folhetos, eu preciso entregar. Eu tenho essa incumbência, essa tarefa para fazer. E os irmãos podem nos ajudar a entregar um folhetinho para as pessoas que passam por ali. Deus abençoe e ore por nós, irmãos, para que nós não venhamos dormir, aleluia, nessa guerra. Nós estamos numa guerra, aleluia, e o Senhor tem nos levantado para nós guerrear contra o mal, aleluia. Glória a Deus. 48, aleluia, é o hino que vamos estar doando. Quando lá do céu descendo, para o seu Jesus voltar, eu caí de Deus a todos amar. E chegou o grande dia do triunfar do meu rei. Eu posso lá nessa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia quando os mortos vão de a voz de Cristo vem, e do seu sepulcro fugir, oprimidos reunidos, logo a câmara seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. El orgulho rejeitado, só Jesus é Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas faltoso vem o dia do triunfar do meu rei, e por sua nessa graça lá estarei. Quando enfim
necessidade, conto convosco a sua ajuda. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos se pôr de pé uma vez mais, meus irmãos. Quero chamar os professores que vão ministrar as aulas nessa manhã, para chegar até aqui na frente. Glória a Deus. Se tiver alguém para o discipulado, evite o irmão João, que está indo ali atrás, é só dirigir a uma das salas ali, o irmão João está ministrando o discipulado nesta manhã. Glória a Deus. Irmão Edith, vem cá fazer essa oração pelos nossos professores. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui neste dia, mais um dia que tu deste, Senhor, para nós viver. Abençoa, Senhor, os professores nesta manhã, Senhor. Usa cada um conforme a tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Os professores e os alunos estão dirigindo para a sala lá atrás. E nós continuamos aqui, nosso professor, irmão Michel, nesta manhã, com toda a liberdade. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Hoje nós iniciamos um trimestre novo, né? A lição é a número 1. O tema desse trimestre ele é muito, muito importante para o nosso tempo. Ele é os ataques contra a Igreja de Cristo. E o subtítulo vai falar que ele se dá por meio das sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Então eu vou pedir para os irmãos me ajudar. Vamos ler o texto áudio e a leitura bíblica. Vou pedir para um irmão levantar e ler o texto áudio para nós. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos ler então aqui, eu vou deixar a verdade prática para depois, tá? Vamos ler já a leitura bíblica em classe, 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Os irmãos podem ler aí, consecutivamente. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Amém, meus irmãos? Então, nesse trimestre, a gente vai estudar sobre todas as estratégias assim, que a gente consegue perceber com maior frequência, né? Que tem sido as ferramentas, tem sido a estratégia do diabo para tentar nos paralisar, para tentar nos derribar, para tentar realmente fazer com que nós venhamos a não mais caminhar como igreja do Senhor Jesus. E na lição de hoje, ela passa a ser uma lição introdutória que vai dar maior ênfase assim, da responsabilidade da existência realmente dessa batalha, porque a gente às vezes, né, o que mais acontece assim, a gente parece que não está mais em guerra, a gente parece que não percebe realmente que essa guerra ela está vigente, de repente até porque nós como igreja ocidental, mais em específico no lugar onde a gente habita, né, Brasil, a igreja ela não passa realmente por perseguição, não passa por aquela pressão. A gente vê alguns levantes
né, de perseguição aí, meio que faiscando, mas a gente não passa como igreja brasileira por uma perseguição como a gente percebe que há na igreja, por exemplo, da China, da Coreia do Norte, da África, onde há aquela perseguição assim, onde que a igreja ela está passando realmente por risco de vida, né? Até mesmo. Então a gente vê que nós aqui no Brasil a gente está muito tranquilo, muito sossegado, a gente não passa por nenhum tipo de privação. Graças a Deus todos os irmãos conseguem vir livremente, há liberdade de culto. Então parece que nós não estamos em guerra. Então a lição desse trimestre ela vem realmente abrir os nossos olhos. Porque a guerra que nós estamos vivendo, ela não está no campo da perseguição, da violência, né? Nesse aspecto, nesse prospecto. A guerra que nós estamos vivendo, ela se dá principalmente pelas sutilezas de Satanás. E a lição desse trimestre, ela vai realmente nos abrir os olhos e perceber que nós estamos perdendo a guerra. Se nós não acordarmos a tempo, de repente se cumpra aquele versículo que diz assim que porventura, quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai achar fé na terra. Então nós estamos infelizmente fazendo parte desse grupo. Que de repente, por não estar passando por uma perseguição ferrolha, está perdendo a guerra, porque não está percebendo que as sutilezas de Satanás estão ganhando proporção em nós como igreja, no nosso coração, no nosso comportamento. Então a guerra está aí, vigente, só que nós não estamos percebendo. E nós, ao analisar as sutilezas de Satanás, eu lembro aqui que dentro das estratégias de guerra de Satanás, quem lembra do personagem Jó, né? Deus estava ali fazendo propaganda de Jó, estava dando testemunho dele, e aí Satanás vem com uma estratégia assim, ó, se você tirar aquilo que ele tem, aquilo que você deu a ele, todas essas bênçãos da qual ele está rodeado, ele vai negar. Ele vai deixar de adorar. Aí nós vemos que o tiro saiu pela culatra, porque realmente Deus permitiu que fosse privado aquilo que ele tinha, e daí de repente, quando menos se espera, né, veio a esposa de Jó ali, amaldiçoa o teu Deus e morre, e aí ele pegou assim, né, Deus deu, ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então o tiro saiu pela culatra. Mesmo perdendo filhos, perdendo bens, perdendo tudo que tinha, perdendo a saúde, ele permaneceu adorando. Então nós vemos que, também na história da igreja primitiva, que quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais a igreja crescia. Mais a igreja dava testemunho de como é possível adorar a Deus, apesar de todas as circunstâncias serem desfavoráveis. Então eu vejo que a perseguição, ao longo da história da igreja, ela foi mais benéfica para que nós fôssemos igreja de fato, do que propriamente trouxe dano. Porque quando há perseguição, aí é que você descobre quem realmente é igreja. E quando as coisas estão bem, quando as coisas estão favoráveis, qualquer um pode dizer que é evangélico, você não vai conseguir perceber a diferença. Você vai perceber a diferença quando for prensado, quando houver prensa de azeite, né? Quando houver realmente, né, o Getsemane na vida da pessoa, aquele jardim de aflição, aí você vai descobrir quem é crente de verdade ou quem estava sendo só por conveniência. E a Bíblia mostra, né, que até mesmo os discípulos que caminhavam com Jesus, no momento da provação maior, que o próprio Jesus anunciou, ferirão o pastor e as igrejas se dispersarão, não sobrou um para contar a história. Porque no ser humano não há capacidade realmente de servir a Deus. Agora, quando Jesus veio, novamente se apresentou após ressurreto e soprou sobre eles o Espírito Santo, aí a gente sabe que todos os discípulos ali que receberam esse Espírito agora tinham condições de até mesmo morrer pelas causas de Cristo. Antes do Espírito Santo, todos que foram perseguidos ali, você era aquele que andava com ele, até mesmo Pedro, que era o mais dinâmico, aquele que dava o maior testemunho, aquele que falava as palavras mais bonitas, não estava ali para poder realmente testemunhar acerca de Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas depois do Espírito Santo, depois da obra do Espírito Santo na sua vida, então a Bíblia fala que
né? O próprio Jesus anuncia isso aí. Que quando eras moço, você andava por onde queria. Mas agora, quando fores velho, eles vão levar você pela mão e você não sabe nem, né, para onde será levado. E quando Jesus falou isso, falou acerca da morte, que ele haveria de morrer pela causa de Cristo. E esse velho fala de maturidade cristã. Quando você entende realmente o Cristo que você serve, quando a obra do Espírito Santo passa a ser realmente uma realidade em nós, nós temos a capacidade de até mesmo morrer por Jesus. E quando eu olho para o contexto da igreja brasileira e a gente olha o volume, a porcentagem de evangélicos que há no Brasil, a gente percebe que boa parte desse número não está realmente deixando a obra do Espírito Santo manifestar em si mesmo, e por isso que quando houver realmente uma perseguição, essa porcentagem vai diminuir bastante. Essa porcentagem de crentes, realmente de servos de Deus, vai diminuir bastante. Porque estão se deixando enganar pelas sutilezas de Satanás e, infelizmente, não estão sendo preparados para realmente representar a Cristo. Mas nós vemos que quanto mais há perseguição ao longo da história, maior realmente é o crescimento da igreja. Porque quem é que não quer ter a capacidade de resistir à perseguição? Por isso que quando nós vemos assim, as pessoas passando por aflições diárias, as pessoas passando realmente por dificuldades, e eles olham na igreja, que somos nós um testemunho de que é possível ser feliz apesar das circunstâncias, ali é que nós realmente promovemos o crescimento da igreja. Agora, quando o mundo olha para o crente e parece que o crente é mais atribulado do que o ímpio, não tem como haver crescimento da igreja. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ser crente como esse que a tempestade está lá em Florianópolis e ele já está se apavorando aqui em Camboriú, ser crente sem fé, ser crente sem testemunho, então é melhor ficar como eu estou. Então por isso que a perseguição, ela traz maior crescimento, porque as pessoas, elas realmente percebem que elas precisam do mesmo que o crente tem para conseguir realmente ter uma mudança de vida. Esse é o Evangelho. As boas novas de que o homem ele pode ser diferente, porque Jesus agora pagou o preço para que fôssemos perdoados, para que recebêssemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo promovesse em nós uma capacidade de reagir às circunstâncias que só Ele mesmo é capaz de nos dar. Então, a estratégia de guerra do diabo, de usar perseguição, de usar violência, nos mostra que ela é um tiro que sai pela culatra. Quando nós falamos a expressão tiro sai pela culatra, os antigos usavam muito a espingarda, né? Aí eles colocavam munição, e se a pessoa ela não tivesse experiências, ela poderia colocar a munição ao contrário. E aí colocava a pólvora, né? E armava ali a munição, e quando atirava, o tiro ao invés de sair para frente, saia para trás. Saía na culatra, ali naquele espaço onde colocava-se a munição. Então, nós vemos que existem duas maneiras de o diabo perseguir. Primeiro é esse modo ríspido, assustador, né? Jogar pedra na igreja, né? Perseguir os crentes, prendê-los, usar de violência, e isso não deu certo ao longo da história. Aí, então, ele usa agora de sutilezas. E nós vemos que a igreja, vamos lá ler a verdade prática, que daí eu consigo entrar dentro desse assunto. Na verdade prática diz o seguinte: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate, com as armas espirituais dadas por Deus. Então nós vemos que a verdade prática está dizendo assim, que a igreja ela precisa sair ao combate. Ou seja, ela precisa estar ela precisa atacar, não só contra-atacar. Ela precisa realmente cumprir aquilo que Jesus falou assim, que as portas do inferno elas não prevalecem contra a igreja. Ou seja, não são as portas da igreja que precisam prevalecer contra o inferno. É preciso a igreja se posicionar para ir contra as portas do inferno e fazer com que elas não prevaleçam contra o poder de Deus que está sendo colocado sobre a igreja. Então nós vemos que
a igreja, às vezes, ela está mais na defensiva do que na ofensiva. E é por isso que nós vemos que as armas do inimigo parece que elas têm crescido. E de que maneira o diabo ele tem nos deixado ao invés de na defensiva, aliás, ao invés de na ofensiva, de você realmente ir e ganhar o espaço que a igreja ela precisaria estar conquistando, precisaria estar evangelizando, precisaria estar ganhando almas para Jesus, precisaria estar lá, né, no meio de ambientes, de espaços que as pessoas não conhecem a Deus, sendo o sal da terra, sendo a luz do mundo, sendo representantes de fato de Jesus. Ao invés da igreja estar na ofensiva, ela está mais na defensiva. Nós não estamos mais preocupados em ganhar as pessoas para Jesus, nós estamos preocupados para não perder quem já está. Nós estamos preocupados mais com as nossas reuniões, da frequência aqui, de como está a escola dominical, de como estão os departamentos, de como estão os cultos, né? Mas parece que a gente perdeu a preocupação de atacar, de expandir, de fazer com que o Reino dos Céus eles cresçam. Nós estamos mais preocupados em não perder o que já temos. Porque a gente também sabe que é uma realidade da igreja brasileira de que parece que enquanto uma pessoa se converte, duas se desviam. Porque não houve realmente um cuidado com aqueles que se converteram. Então, assim, há um número rotativo, e se você analisar, um rodízio realmente, né? Algumas pessoas se convertem e outras se desviam, então a gente cuidou, de repente, por um tempo de atacar, mas se esqueceu de defender. E aí, por um lado, a gente ganhou algumas pessoas, mas perdeu outras. E aí a gente ficou tão preocupado com isso que agora a gente só está preocupado em não perder mais, mas esqueceu de estar ganhando. E a gente sabe que, né, toda guerra realmente que ela tem a sua eficiência, ela vai cuidar de todos os lados, tanto do ataque quanto da defesa. Se você analisar um time de futebol, né, ele tem o ataque, tem o meio campo, tem a defesa. Se em uma das áreas ele deixar a desejar, ele vai perder o ataque, vai perder o jogo. Então nós como igreja temos que cuidar de tudo ao mesmo tempo. Quando Jesus pegou e falou assim, vocês ficai aqui, né, evangelizai aqui Jerusalém, toda a Judéia e até os confins da terra, ele estava falando justamente disso. Vocês têm que cuidar da casa, vocês têm que cuidar dos arredores e vocês têm que cuidar dos confins da terra, de todo mundo, para a expansão do Evangelho. Então não adianta nós cuidarmos às vezes da obra de Deus e se esquecermos de cuidar do nosso quintal. Tem que estar rodando tudo ao mesmo tempo. Eu preciso ter a responsabilidade de cuidar tudo ao mesmo tempo. Eu não posso colocar as desculpas, porque eu tenho que cuidar dos confins da terra e esquecer dos cuidados da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja local. Então, o diabo tem nos colocado na ofensiva, aliás, na defensiva, justamente por a gente estar percebendo que em dado momento a gente deixou a falhar naquilo. Hoje você percebe, assim, que está havendo um outro extremo se manifestando, que a gente sabe que algumas pessoas, elas perderam, às vezes, a própria família para o mundo, por não cuidar da casa, e aí o que elas, na cabeça delas, elas inculcaram? Então eu preciso cuidar da minha família e não preciso mais cuidar da igreja. Então elas estão negando aí as tarefas relacionadas à igreja, relacionadas ao crescimento da obra, porque elas acham que a igreja que elas precisam dar contas para Jesus é apenas a família. Na verdade é tudo ao mesmo tempo. Nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos também cuidar do crescimento da igreja. Então tem que ser tudo ao mesmo tempo. E ninguém vai poder se desculpar diante do Senhor, porque Deus tem nos dado a capacidade de cuidar tudo ao mesmo tempo. Então nós precisamos ser equilibrados, precisamos ter equilíbrio. Então, quando nós olhamos aqui a pausa na ofensiva, ela é, em dados momentos, até normal. Por quê? Porque tem momentos que você precisa realmente parar para fazer aquele pit stop, né? Tem momentos que você precisa parar para rever realmente como está o seu coração, como está a sua família, como está realmente as coisas relacionadas às responsabilidades pessoais. Não adianta, por exemplo, assim, eu me envolver tanto com a obra do Senhor e, de repente, deixar a desejar nas minhas responsabilidades individuais. Na conta que eu tenho para pagar,
no trabalho que eu preciso cumprir, né, no filho que eu preciso conversar, a esposa que eu preciso dar atenção. Então, eu preciso cuidar de atacar, mas também de defender. Porque você quer ver uma coisa que é interessante naquela batalha que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele deixou a desejar. Alguns dizem até que Davi ele era excelente guerreiro, ele foi aquele que representou melhor o papel de rei, mas foi o pior pai, foi o pior realmente homem de família, que a Bíblia fala. E se você analisar as raízes de Davi, você vai descobrir que isso vai um pouco além, vai desde a sua formação, porque ele mesmo fala no Salmo 51, de que ele era um filho que nasceu no pecado, né, e ele foi de fato um filho bastardo, onde que ele foi familiarmente rejeitado entre os irmãos, por isso que ele estava lá cuidando de ovelhas, enquanto os irmãos estavam servindo a casa e a nação. Você vai ver que Davi, nessa construção, nessa formação, ele se cuidou muito da guerra lá fora. Quando ele perdeu a principal guerra, que denunciou que o coração dele era adúltero, ele estava atacando quem? Os moabitas. Quem eram os moabitas? Era um povo conhecido pela imoralidade, porque eles eram filhos de Ló, com uma das filhas. Então ele estava lá, combatendo os moabitas, né, que a principal figura que representa os moabitas seria o incesto, a imoralidade. Mas enquanto eles estavam lá ganhando a batalha dos moabitas, Davi estava em casa perdendo a batalha para o mesmo espírito de imoralidade. Então ele estava cuidando de atacar, mas não estava preparado para defender. Então nós precisamos cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. E o crente, ele precisa entender que esse equilíbrio, ele também é manifestado, até mesmo nas duas palavras assim, que elas são bem conhecidas, mas nós, de repente, não entendemos a diferença delas. Parece que a gente mistura tudo e faz delas a mesma coisa. O crente, ele precisa estar realmente, né, sendo baseado, a sua vida cristã, tanto na misericórdia do Senhor, como na graça do Senhor. Quando eu preciso da misericórdia do Senhor, geralmente isso está relacionado à defensiva. Porque aquele momento em que eu errei, aquele momento em que eu falhei, aquele momento em que eu preciso da sua misericórdia diariamente, mas eu preciso também entender a proposta da graça. E a Bíblia orienta que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu estou crescendo na graça, aí eu estou tomando posse, estou realmente usufruindo de tudo aquilo que Jesus me deu por meio daquilo que Ele pagou. Então eu preciso crescer nessa esfera para que eu não dependa o tempo todo da misericórdia. Eu preciso realmente estar me posicionando, estar vencendo batalhas. Eu preciso estar deixando de pecar em determinadas áreas, porque agora estou sendo curado, fortalecido pelo Senhor. Então eu não posso ficar sempre dependendo da misericórdia. E eu só vou deixar de amadurecer para não ficar o tempo todo dependendo da misericórdia a partir do momento que eu estiver crescendo na graça. Do contrário, eu vou reincidir sempre nos mesmos erros. Então, eu não posso apenas ficar na defensiva, eu tenho que crescer para a ofensiva. O foco na guerra é uma das coisas que Satanás tenta nos roubar. E de que maneira, né? Se nós olhar aqui o exemplo de Davi, enquanto ele pecou justamente porque enquanto ele deveria estar na guerra, ele ficou descansando. Ele ficou em casa. Não, vão vocês que eu vou ficar por aqui de boa. E foi exatamente nesse período que ele enxergou lá a Batseba lá dando sopa, e isso realmente trouxe para fora um coração adúltero. Trouxe para fora o que já estava dentro. A gente tem que entender que o que faz nos pecar não são apenas as pressões externas, mas é o preparo interno. A Bíblia diz que nós precisamos guardar o nosso coração, porque é deles que vai proceder as saídas da vida. Eu não posso achar que o pecado são os outros. É porque do contrário, então não vai sobrar nenhum. Porque nós estamos vivendo numa pressão do mundo aí que não está realmente cooperando para que nós venhamos servir a Deus de verdade. Mas quando eu guardo meu coração, quando eu busco realmente trabalhar o homem interior, Paulo fala, né?
que o homem interior ele se renova cada vez mais, de dia em dia, aí eu vou realmente estar preparado para atravessar a turbulência, para entrar pela porta estreita, para não mais estar cedendo, né, às pressões quando eu cuido do homem interior. Então, o foco na guerra faz nós perceber que, apesar de nós estarmos vivendo condições favoráveis como igreja, aqui eu coloquei aqui o exemplo da igreja perseguida, nós não podemos dormir, nós não podemos achar que está tudo bem. Nós precisamos realmente diariamente estar militando. A igreja militante é aquela que vence, a igreja que se acomoda, ela está perdendo. Então, nós precisamos entender que o Satanás ele usa de duas maneiras para tentar fazer com que nós nos acomodemos. Nós achamos que não precisa mais guerrear. A primeira delas, e a gente tem visto isso, inicialmente a gente via muito isso no mundo, mas agora a gente já percebe que isso está até mesmo dentro de alguns crentes, no meio de alguns crentes. Satanás ele tenta nos acomodar, fazendo nós duvidar da existência dele mesmo. Antigamente você via que isso acontecia só no mundo, mas hoje já está até, por incrível que pareça, até mesmo dentro da igreja. Parece que já não existe mais mundo espiritual. As coisas estão sendo tratadas só no campo do natural. Parece que tudo se resolve através de uma postura psicológica, né? Você vai lá, resolve os problemas da alma da pessoa, daí ela começa, né? Quem já ouviu falar sobre coaching, né? A pessoa parece que ela está vivendo ali um período de derrota, aí ela passa pelo coach, ela começa agora a tomar novas iniciativas e ela começa a vencer na vida, né? Então, a ideia é inserir dentro da igreja a possibilidade de você vencer suas batalhas a partir de você mesmo. Você não precisa acreditar que o diabo tem alguma coisa a ver com isso, e nem tampouco isso daí você precisa pegar e achar que é problema de Deus. Você tem que vencer os obstáculos a partir de uma organização emocional, pessoal de você mesmo. Então, o diabo está infiltrando-se na igreja, fazendo-nos desacreditar da sua existência, desacreditar que existe um mundo espiritual ao mesmo tempo do que nós estamos vendo naturalmente. E a maioria das pessoas que servem, né, diligentemente o diabo, elas não acreditam que ele existe. A maioria das pessoas que servem o diabo, que cooperam para a expansão, né, do reino das trevas, elas não acreditam na existência do diabo. Então, nós vemos que a igreja está sendo contaminada por isso. Duvidar realmente do mundo espiritual, duvidar das batalhas espirituais, aquelas que de repente sejam como aquilo que Jesus ensinou, que essas batalhas só se vencem realmente com jejum e oração. E nós estamos talvez buscando várias estratégias para vencer essas batalhas, achando que só se resolve de modo natural, na capacidade humana, na inteligência humana de agregar, de trazer para dentro, de cuidar do coração. Tudo isso, né, é importante nós sabermos. Mas a principal batalha, ela foi vencida espiritualmente. Quando Jesus lá no Calvário, morreu na cruz do Calvário, lá ele venceu a batalha. Lá já foi dada a sentença. O que nós precisamos agora é cuidar da execução. Porque quando um juiz ele sentencia, está perdida a causa, né? Aqui está dada a sentença. Nós precisamos entender que, como igreja, nós somos como oficiais de justiça, que agora nós vamos pegar a sentença e cuidar de executá-la. Então, nós vemos que o diabo, ele é teimoso, ele não quer que a sentença seja cumprida. O inimigo não quer perder terreno, não quer perder território. E aí ele bate o pé, daqui não sai, daqui ninguém tira. Mas uma igreja que sabe quem ela vai e executa o que tem que ser executado. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que realmente sabe quem é. Mas se eu me nego ao amadurecimento, eu me nego a me posicionar como igreja que tem o Espírito Santo, que não perde batalha, então eu cumpro aquilo que a Bíblia diz lá em Gálatas 4:1, que enquanto o herdeiro for menino, de nada ele difere do escravo. Então eu ainda permaneço menino, me comportando como escravo, vivendo uma vida escrava, enquanto eu sou colocado para ser herdeiro de tudo
para que eu realmente me posicione, que ganhe o espaço devido. Eu estou ali passando terreno, passando trabalho, dando mau testemunho, vivendo uma vida não liberta, e as pessoas que estão me assistindo, elas não querem isso para elas não. Então, eu só posso realmente ser igreja de Jesus quando eu realmente me posicionar como é para si. Porque do contrário, eu estou fazendo o meu culto pessoal, mas esse culto de repente não seja para Deus. Ele é um culto pela metade. É um culto a um Deus que eu imagino que assim ele seja, mas de repente esse não seja o Deus verdadeiro. Então eu preciso realmente ter entendimento do que estou fazendo. O Senhor Jesus lá em Mateus 22, eu acho que é 11, não, deixa eu ver aqui, eu até anotei esse texto. Lá em Mateus 22, 29, ele vai dizer assim, que errais por não conhecer as Escrituras. Então eu preciso conhecer realmente quem Deus é, o que a Bíblia fala a seu respeito, me posicionar realmente como sendo seu filho, como sendo aquele que foi colocado para ser igreja e está como co-herdeiro de Cristo, posicionando-se diariamente, porque do contrário, eu vou estar toda a vida errando, não representando a sua imagem, e por isso as pessoas não conseguem desejar esse Jesus. Amém? Então, o foco da guerra, ele se dá primeiro pensando que Satanás, o mundo espiritual, não existe. Isso é coisa realmente que inventaram, né? Que as pessoas, alguns até insistem em defender essa tese, essa ideia e tal, mas a gente precisa ser mais prático, né? E acreditar que as coisas se resolvem naturalmente. Então, essa é uma sutileza já, que depois vai acabar sendo o pano de fundo para todos os outros temas que virão esse trimestre. E outro, né, é nós acharmos que a guerra acabou. Nós não estamos em guerra. E é exatamente o contexto da igreja brasileira. Então, assim, você não precisa se preocupar, porque guerra viviam os nossos pais, nossos avós, naquele tempo que jogavam pedra na igreja, naquele tempo em que, né, o crente ele não conseguia, às vezes, um trabalho, né, havia aquela perseguição aos crentes, né, todo mundo precisava ser promovido. Se tinha uma promoção, promovia qualquer um menos o crente. Se tinha um emprego bom, né, algo assim, parece que as pessoas elas tinham aquele preconceito do crente. E a gente vê que daí, parece que é aí que a igreja crescia mais, né? Então, a ideia que se dá hoje é que a batalha acabou, você precisa ficar tranquilo, né, sossegado, que não tem mais guerra. E aí eu lembro daquele exemplo da história, né, que fala sobre Troia, né, onde que a Grécia, ela tentou de todas as maneiras, né, ganhar a batalha em Troia. E aí não conseguia porque Troia era tão fortificada, as muralhas de Troia, que por mais que assim a Grécia tivesse uma capacidade bélica, tudo não conseguia. Ali era um exemplo de uma igreja que estaria, de repente, bem fortalecida na defensiva, né? O diabo tentou de várias maneiras, mas não conseguiu entrar nos portões. Aí o que a Grécia tomou ali como estratégia? Pronto, né? A guerra acabou, vocês podem ficar tranquilos, nós vamos para casa, não tem mais guerra, a gente já viu que vocês são fortes o suficiente para vencer a batalha, mas a última coisa que a gente queria era dar um presente para vocês. E aí, o que aconteceu? Quem já ouviu falar do cavalo de Troia? Então, eles fizeram um cavalo de madeira, encheram de soldados inimigos ali dentro do cavalo, e levaram lá aos portões da cidade, aceita o nosso presente. E aí, ao aceitar esse presente, colocou para dentro dos portões o inimigo. Ou seja, as pressões externas não eram o problema de Troia, porque eles estavam prontos para isso, estavam preparados para isso. Mas a hora que eles aceitaram o presente do inimigo, e esse presente entrou dentro do seu interior, aí eles perderam a guerra. Então, às vezes nós estamos esperando o inimigo, né, só nas pressões externas e se esquecendo daquilo que a Bíblia diz: guarda o teu coração, guarda o teu coração, porque o diabo ele realmente está aí oferecendo presentes para muitos de nós. E a hora que esses presentes invadirem o nosso coração, aí a guerra está perdida. Aí nós estamos perdendo a guerra. E é exatamente nesse contexto que a sutileza do inimigo eles têm realmente ganhado proporção. Tem ganhado realmente espaço, e aí por isso nós vemos que a igreja está, infelizmente,
aparentemente está ganhando batalha, porque nós agora temos até um presidente que milita, né, em favor mais dos evangélicos e tal. Mas o que adianta nós termos, de repente, as coisas externas em favor, mas o nosso coração está muitas das vezes nos derrubando, está muitas das vezes batalhando ao contrário daquilo que o Senhor Jesus gostaria de manifestar na nossa vida. Então não adianta a gente olhar só, esperar do presidente, esperar do político, esperar, né, que a vitória vai vir através das coisas estarem sendo favoráveis. Eu preciso entender que, para mim, eu só ganho a batalha quando eu realmente tenho um coração guardado, quando eu tenho realmente uma vida estruturada para não pecar contra ti. Amém? Então, nesse trimestre, vamos ler ali a introdução. Nesse trimestre, estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus. Tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou com a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Então nós vemos que o ataque, né, ali no ponto 1, já vamos seguir aqui para que nós entendamos o contexto de hoje, a igreja sob ataque, e ali no subtítulo já o ponto 1 fala que as sutilezas, né, sobre esses ataques. Anteriormente, esses ataques eles se manifestavam assim de forma muito, como é que pode dizer assim, o próprio texto fala ali, ó, em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados. Um pouco mais abaixo fala assim, agora elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos. Ou seja, antes se ganhava a guerra por meio da pressão externa, através do pânico, do medo e tal. Em alguns casos ganhava-se mesmo. Tinha gente que não queria ser crente para não passar por isso, né? Mas aí é que o coração já estava realmente contaminado com outras situações. Mas pessoas que realmente percebiam a sua necessidade, elas vinham para dentro, mesmo sabendo que estavam sendo perseguidas. Porque elas entendiam que Deus era mais importante que todo o resto. Então, hoje nós vemos que o ataque já é diferente. Ela é por meio de uma normalização da cultura destrutiva. Por exemplo, a gente passou por períodos em que a nossa cultura, principalmente na era PT, quem é petista aqui me desculpe, né? Mas vou falar, aonde que realmente na cultura foi se implantado o marxismo cultural. Então todas as escolas foram contaminadas por essa cultura. Por isso que hoje você vê ainda nas escolas aí a tentativa de uma descontaminação, mas você percebe que há ainda a tentativa, né, de tirar dia de pai, tirar dia de mãe, de fazer com que as crianças estejam expostas à exposição de uma sexualidade precoce, onde de repente com 3, 5 anos, até na educação infantil, as crianças já estejam sendo incitadas a conhecerem a sua própria sexualidade, cada vez mais precoce, porque você sabia que para uma criança, por mais que não haja maldade, entre aspas, né? Você vai lá só ensinar, né, a criança se descobrir sexualmente. Isso já é o mesmo efeito colateral de um abuso, o mesmo efeito colateral de um estupro. Para uma criança ser exposta a algo que ela ainda não tem capacidade para absorção, é a mesma coisa que você querer pegar um potinho plástico, né, e querer ali colocar uma pressão que de repente só caberia para uma panela de ferro. Então você está, o PT, toda essa, né, esse marxismo cultural implantado em todas as esferas, fez isso para que isso se tornasse assim de modo, né, gradativo, normal diante da nossa cultura. Então você vê que, por exemplo, assim, a Globo, que estava também, a Globo e todas as emissoras televisivas, por isso que elas ganham as suas concessões, porque do contrário elas começam a ser podadas, né? As novelas, telenovelas, seriados, programas televisivos, todos eles estavam trabalhando realmente para que o marxismo cultural, essa normalização da cultura, ela
fosse realmente implantada na nossa cultura local brasileira, para que gradativamente nós fôssemos perdendo a guerra. Então, nós hoje, parece que estamos acordando para os tempos que perdemos, né? Que estávamos só ali, né? Na defensiva e perdendo a guerra, né? Mas nós também estamos, de repente, militando do jeito errado. Nós estamos confiando nos governantes, que eles vão fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Como igreja, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da igreja local, eu preciso cuidar, né, primeiro daquilo que está ao meu alcance, para depois querer confiar em governantes que eles vão fazer aquilo que nós, de repente, não estejamos fazendo. Então, de que maneira eu tenho que fazer isso? De repente, eu tenho que cuidar mais do que o meu filho está ouvindo na escola. Tem pais que às vezes deixam os filhos soltos aí, não sabem nem o que passou na escola, não sabem nem se tem deveres, não sabem nem que tipo de deveres é. Às vezes os filhos já estão lá sendo contaminados e os pais não estão, de repente, nem por dentro disso. Então, abre os seus olhos. As sutilezas de Satanás, elas estão ali crescendo muitas das vezes no contexto educacional. Estou falando de escola, mas isso aí tem muita coisa. Por exemplo, eu tenho cuidado, zelo com o Gabriel de cuidar de tudo que ele aprende. Porque eu tenho entendimento sobre isso. De repente não tenho todo, mas um pouco que eu tenho que tentar realmente cuidar, zelar. Então, quando uma criança, por exemplo, ela está sendo exposta ao que ela não tem capacidade de absorver, ali Satanás está destruindo a sua identidade. Por que eu estou falando de marxismo cultural e ele é uma ferramenta poderosa nas mãos do diabo? Porque o marxismo cultural ele está alinhado com a proposta do diabo. O diabo quer que a igreja ela se manifeste, a igreja seja igreja? Não quer. O diabo quer que a família ela seja manifesta, que ela represente realmente Jesus, que represente a Deus? Também não quer. Então, os principais inimigos do marxismo são família e igreja. Então, o diabo gosta disso. Então, o diabo tem usado isso como uma ferramenta poderosa no nosso contexto brasileiro e que nós estamos tentando se descontaminar, mas enquanto os crentes não abrirem os olhos, eles estão cooperando para que isso ainda continue crescendo. Então, quando nós vemos, por exemplo, no contexto de escola, quantas horas, às vezes, um pai ele para conversar com o filho na semana, ele para ensinar o filho alguma coisa? De repente, muitos poucos pais fazem isso. Deixo isso para a televisão, deixo isso para o YouTube, né? Que hoje em dia o YouTube é um grande professor de muita gente. Deixam isso para a escola secular, mas você sabe o que o seu filho está aprendendo? Porque se ele for destruído na sua identidade, ele não vai ter capacidade de formar família. Ele não vai ter capacidade de ser um bom pai. Ele não vai ter capacidade de ter uma sexualidade saudável. Ele não vai ter capacidade de gerenciar o seu coração diante das pressões. Por isso que tem muito adolescente aí que parece estar vivendo uma crise aí, até se suicida porque está sendo ensinado a ser fraco. Por isso que tem pais aí que muitas das vezes dá tudo que o filho quer, não ensina a ser homem de verdade, não ensina realmente a ter resistência, resiliência em meio à pressão, que aí os filhos estão perdendo a guerra e quem é o responsável são os pais. Então nós precisamos cuidar disso, porque a ideia do marxismo cultural é justamente nos fazer pessoas vítimas, vitimizadas, como se tudo estivesse contra mim, como se realmente existisse aquela pedagogia do oprimido, aonde que eu tenho que ser sempre o coitado e quem vai ser o meu herói? O governo. Não, nós precisamos entender que uma nação forte é composta por indivíduos que são fortes. Então, enquanto você se comportar como fraco, não espere que o governo vai fazer uma coisa para você. Enquanto você se comportar como fraco, como igreja, nós sabemos que temos um Deus poderoso. Nós sabemos que temos um Deus forte. Só que o que ele falou para Josué? Ser forte e corajoso. Deus não coaduna com essa ideia de vítima. Então você não adianta você chorar, lamentar e posar de coitado para Deus, porque Deus não tolera isso. Deus quer que você seja forte, você seja corajoso, você se posicione como igreja. Porque enquanto você estiver se comportando como fraco, sempre vai ter um forte sutil
tentando controlar, manipular você. E a gente sabe que pessoas que estão inserindo essa cultura nas escolas, pessoas que estão inserindo essa cultura no governo, inserindo essa cultura nas políticas públicas, elas sabem muito bem o que estão fazendo. Né? Elas trabalham com essa intenção. Não vai pensar que isso daí é algo que foi construído assim gradativamente, de modo muito natural, não. Se você ler os Sim. Sim, assim, nós estamos falando ali de um possível comportamento do crente, como o Raimundo falou assim, ingenuamente, inocentemente, às vezes o crente só esqueceu, mas assim, você acha que o diabo, o inimigo, ele vai estar preocupado se foi só esquecimento? Se foi só, de repente, na inocência, você não fez o que precisaria fazer? Não, se você for um bom pai, não tem como o diabo ganhar o seu filho. Se você for um bom líder, você vai estar protegendo aqueles que estão sob a sua liderança. Mas agora, se você só esqueceu, não, foi só uma coisa inocente, uma coisa assim, aí você foi protelando, foi deixando de fazer o que precisaria fazer. Se você não for o líder da sua casa, o líder daqueles que estão sob a sua liderança, alguém vai ser por você. Então, por isso que o diabo, os ensinos seculares, eles estão dentro muito mais do coração dos jovens, dos adolescentes, das crianças, e até mesmo da nossa geração, que eu tenho só 30 e poucos anos, justamente às vezes pela omissão realmente de quem deveria estar nesta liderança, nos ensinando o que precisaríamos saber. Por isso que lá em Deuteronômio fala, ensina a criança, né? Inculca isso na cabeça dela, faz ela aprender. Entendeu? Porque quando realmente nós nos posicionamos de modo adequado, nós estamos protegendo a nossa casa, protegendo a nossa família, protegendo a nossa igreja. Mas ensinar não é só assim, pega o escudo e fica ali, cuidando para que o diabo não entre. Ensinar é assim, toma uma espada na mão e vai à luta, porque se você estiver lutando, se você aprender a ser um bom guerreiro, o diabo é que vai ficar com medo de você, não você com medo do diabo. Então nós temos visto uma igreja realmente fraca. Isso aí está sendo parte da nossa cultura, inclusive, infelizmente, da igreja como organização. Nós vemos que a cultura é isso, né? Se alguém te ofender, você precisa correr atrás dos seus direitos. A gente vê aí tantos grupos aí, minorias, né? Que tentam defender a causa do negro, tentam defender a causa da mulher, tentam defender a causa dos LGBTQI, Z, não sei, né? A gente tem tanta separação, tanta divisão com a intenção de enfraquecer uma sociedade, e a igreja está entrando nessa onda também de ficar uma igreja fraca, né? Esperando pelo Chapolin Colorado para tentar defendê-la, né? Deus não é Chapolin Colorado. Deus não é Chapolin Colorado. Deus nos ensina realmente a militância. Deus quer que nós sejamos fortes, nós sejamos realmente homens de guerra, homens valentes na batalha. Que construamos um muro para proteção, mas que também venhamos a ir à guerra realmente para ganhar outras fronteiras. Amém? Então, ponto 1, ponto 2, né? 1.2 fala sobre os alertas de Deus. E ali vai falar, dentro dos alertas de Deus, vai falar que Deus ele tem... isso é a compreensão que eu tive, tá? De repente você lê, você vai ter outra compreensão também. Mas, dentro da compreensão que eu tive, Deus ele realmente sempre se manifestou, tentando nos alertar do risco que nós estamos correndo, né? E por isso nós precisamos nos posicionar. Então ele faz essas chamadas, esses alertas de modo individual, e quando a gente pega o exemplo bíblico, tu vai ver ali que Deus fez alertas ao seu povo. Já lá no início, Deus fez um alerta a Adão e Eva, cuidem para não comerem dessa árvore, né? Eles não deram bola para o alerta, seguiram o curso, né, das suas concupiscências. Fez o alerta a Caim,
Assim, ó, o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, não entra por esse caminho. Então Deus se preocupa em nos fazer esses alertas de modo individual. Então Deus chamou, por exemplo, Abraão, Deus chamou Isaac, Deus chamou Jacó, todos eles tiveram alertas específicos, individuais. Deus fala de modo específico. Todo mundo que está aqui nessa manhã, provavelmente Deus falou de modo individual com você. Mas Deus também fala, por meio da sua palavra, aquilo que de comum interesse todos nós precisamos saber. Porque, de repente, o problema individual de uma pessoa não cabe para todos. Mas o que está na Bíblia é para todos. Então, por isso que Deus ele vai lá e resgata de modo individual, mas agora traz aqui para o coletivo que o que estamos aprendendo nessa manhã serve para vocês, serve para mim, serve para o pequeno, serve para o grande, serve para todos. A palavra é para todos. Deus falou, alertou por meio do Filho, lá em Hebreus 1:2, né, fala que nesses últimos dias ele tem manifestado o seu interesse por meio do Filho. Deus falou e tem falado por meio do Espírito Santo e por meio de uma igreja que realmente se deixa ser instrumento de Deus. Então, por falta de alertas, nós não estamos perdendo a guerra. O problema é que nós acostumamos a escutar, mas não ouvir. Tem um ditado que fala assim, escuta, mas não ouve. Porque escutar, né? Se você tem ouvidos, você vai ouvir. Né? Se você tem ouvido, você vai escutar. Explicando mais ou menos o ditado. Mas ouvir, quando Deus fala assim, ouvi, ó Israel. E se eu não me engano, o texto, a palavra no original, acho que é chamar. Então, quando Deus fala assim, ó, ouvir, coloca em prática. Obedece. Então, não tem, tanto para uma palavra quanto para outra, o original é o mesmo. Então, ouvir e praticar é a mesma coisa. Então, quando nós escutamos, nós precisamos cuidar também de ouvir e praticar aquilo que estamos ouvindo. Então, os alertas no ponto 1.3 fala a igreja na reta final. E aí a gente ouve muito a expressão assim, nesse texto, até lá no que nós lemos, que nos últimos dias, né, haveria de a gente ver todas essas coisas acontecendo. E quando a gente fala dos últimos dias, a gente vê que quem escreveu esses textos, principalmente Paulo escreveu dessa maneira, ele fala dos últimos dias, não só para o nosso tempo, mas também para o tempo onde ele estava escrevendo. As cartas endereçadas também falavam para eles cuidar como se eles estivessem já vivendo os últimos dias. E alguém pode se apegar nisso e dizer assim, então se lá é nos últimos dias, hoje também é os últimos dias, amanhã de repente pode ser os últimos dias, então cadê a vinda de Jesus? Se os últimos dias, se o pecado já existia naquela época e hoje existe, então será que não existe a volta de Jesus? Alguém pode se apegar nisso. Se vê muito o desviado, a pessoa que está no mundo, vai dizer assim, eu já ouvia falar que Jesus ia voltar lá no tempo dos meus avós, e aí Jesus vai voltar hoje, cadê Jesus? Mas a gente sabe que há uma intensificação desse comportamento que a Bíblia estava nos alertando. E como se dá isso? É semelhante a uma mulher que você sabe que está grávida. E aí vai aumentando aquelas dores de contração. E aí o dia que ela vai ganhar o bebê, ninguém sabe. Nem o dia, nem a hora. Mas a gente sabe que as contrações elas estão aumentando. As dores estão aumentando. O pecado parece que está ficando cada vez mais intenso. As reações sociais, o modo como as pessoas estão vivendo, está ficando cada vez pior. Então é sinal de que as contrações realmente estão denunciando que está mais próximo do que esteve antes. Então quando vai nascer, quando Jesus vai voltar, eu não posso dizer para você precisar, mas eu sei que está muito mais perto do que antes. Amém? Ponto 2. A natureza do ataque. Ponto 2.1 fala primeiro da natureza espiritual. E é isso. Volta àquilo que eu falei no início. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas contra principados e potestades, e reinos e ossos da maldade, né? Então nós precisamos entender que nós precisamos, como espirituais que somos, ter uma visão espiritual.
Porque se nós olharmos só apenas assim, meu problema é com a mulher, meu problema é com o vizinho, meu problema é com o patrão, meu problema é com, né, até mesmo comigo mesmo, que eu não consigo me aceitar, né, quando eu olho para o espelho eu não consigo enxergar um homem vencedor, um homem que tenha ânimo, a gente vai esquecer que realmente existe um mundo espiritual e que eu só vou vencer a guerra espiritual a partir do momento que eu me fortalecer espiritualmente. De que maneira eu vou precisar? De que maneira eu consigo me fortalecer espiritualmente? E indo para o lado do diabo é que não, porque ele quer te matar, ele quer te destruir, ele quer roubar aquilo que você tem de melhor. Ele é teu inimigo que às vezes até faz de conta que é teu amigo para tentar realmente destruir você, destruir a tua família, destruir o que você tem. Então, indo para o lado do diabo é que você não vai conseguir se fortalecer espiritualmente. Nós precisamos ir para o lado do Espírito Santo. Hoje você falou sobre a família e os filhos e a escola e as coisas, né, para aprender, né? Acontece o seguinte, nós observamos, eu também, a minha esposa observamos, as crianças, quando elas se reúnem, elas não querem mais brinquedo de caminhãozinho, de boneca, desse brinquedo material, eles querem o telefone, eles querem o negócio, qualquer brinquedo de ganho, Eletrônico, né?